paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu queria ler com vocês hoje sobre um texto que se encontra em Marcos 5, 25 a 34. O tema da mensagem é o toque da fé. Vamos lá. Diz o seguinte, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ele, porém, verso 31, respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre essa mulher, o que aconteceu na vida dela. Há 12 anos ela tinha um problema de hemorragia. E naquela época a mulher já não era vista como uma pessoa muito influente. A mulher era rejeitada naquela época. E ainda com 12 anos, ela já sofrendo dessa enfermidade. Aquela mulher, imagino eu, que onde ela sentava as pessoas não sentavam mais. Onde ela estava as pessoas não ficavam perto dela. Ela era totalmente discriminada. Mas ela, num certo momento, ela ouviu, aqui nós podemos ver que no versículo 27 fala, tendo ouvido falar da fama de Jesus. Quantas vezes nós já ouvimos falar que Deus faz, que Deus é aquele que operou milagres, Deus é aquele que fez e aquele que fará na nossa vida? E logo a seguir fala, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Então são duas atitudes fortes. Primeiro, ela ouviu aquilo que Deus podia fazer e foi até ele. Muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos que Deus pode fazer todas as coisas, nós ouvimos a palavra dele, nós recebemos a palavra dele, nós somos ministrados da palavra dele, mas nós não vamos até ele e ficamos esperando as coisas acontecerem na nossa vida. E logo que ela foi até ele, ela entrou no meio daquela multidão e ela foi atrás daquilo que ela acreditava poder salvar a vida dela, curar-lhe por completo. E muitas vezes nós ficamos esperando. São 3 atitudes que a mulher teve. Uma, ela ouviu falar de Jesus. Depois ela foi até Jesus. E por terceiro, ela tocou nas vestes de Jesus. Imagina você, meu irmão. Ela com hemorragia, as pessoas já rejeitando ela. E ela saiu empurrando a multidão. E não estava nem preocupada o que os outros iam pensar ou iam fazer com ela. Mas ela queria tocar em Jesus. Muitas vezes nós ficamos presos no meio da multidão, nós ficamos incomodados porque outra pessoa chega e fala, você está servindo a um Deus? Por que você serve esse Deus? Ele não faz nada. E essa multidão muitas vezes nos abafa. E aquilo que é para Deus operar na nossa vida, isso fica restrito, porque nós acreditamos mais na multidão do que naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Muitas vezes nós somos a multidão, tinha uma multidão ali muito grande. E essa multidão, tocava em Jesus, com certeza tocava, mas dele não saiu poder, hora nenhuma. E fala aqui no verso 28, ela falando o seguinte, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. No verso 29, logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo dela estar curada do flagelo. Verso 30, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Essa mulher venceu todas as dificuldades dela e foi ao encontro de Cristo. E quando essa mulher tocou em Jesus, ela tocou diferente da multidão.
Como que nós temos tocado em Jesus? Será que nós temos tocado diferente nele? Ou será que nós temos sido mais um no meio da multidão? Será que a nossa adoração tem chegado até ele? Ou será que ela tem ficado no teto? Será que a nossa oração tem chegado até ele? Ou será que nós temos feito orações sem que chegue até ele, porque nosso coração não está, como lá em Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que nós temos buscado a Deus em primeiro lugar na nossa vida? Essa mulher queria uma cura, e ela foi em quem podia curá-lo, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro com coisas que não nos traz benefício, e nós nos dedicamos pouco a Deus, pouco a servir a Deus, pouco a entrar na presença de Deus, com pouca oração, pouca leitura da palavra. O que nós temos feito do nosso tempo? O que nós temos feito da nossa vida? E essa mulher, ela foi curada imediatamente. E a partir do verso 33, ela fala o seguinte: então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meu irmão, aquela mulher que naquele momento, antes, ela era discriminada por todos, agora as pessoas puderam ver aquilo que Deus tinha feito na vida dela. Aquilo que Jesus fez na vida dela, todos puderam ver. Jesus vai fazer algo tremendo na tua vida. É só confiar nele, em ter um encontro real com ele, se entregar a ele, e todas as pessoas, aqueles que não acreditam em você, que você vai ser curada, aqueles que não acreditam em você, que você vai ser alguém nessa vida, que você vai prosperar, que você vai ganhar almas, que você vai ser um verdadeiro servo do Senhor, andar nos caminhos dele, que vai largar o vício. Essas pessoas vão ver a cura de Deus sobre a sua vida. E ele vai te chamar de filho, de filha, como diz aqui no verso 34. E ele disse: filha. Antes disso ela era discriminada. Agora ela era filha. Que isso possa ser realidade na sua vida. Se torne um filho de Jesus. Toque nas vestes dele e deixe ele te curar. Deixe ele trabalhar na sua vida. E grandes coisas ele vai revelar através da tua vida. Deus abençoe a sua vida. Fique em paz. Em nome do teu filho Jesus nós pedimos. Amém.